Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nicodemos, para começar, Nicodemos era um dos principais, um príncipe dos judeus. Isso significa um dos principais. Ele era um homem nobre, ele era um homem que participava do governo dos judeus. Ele era, acho que equivalente àquele outro, José de Arimateia também, que era um senador. Então era um homem importante dentro da política e da religião. Nós devemos lembrar que em Israel era um sistema teocrático, era uma teocracia. Não era uma democracia, não era socialismo, não era nada. Era uma teocracia, ou seja, eles estavam sendo governados por Deus, ou pelo menos se consideravam assim. E sendo uma teocracia, eles tinham o rei. Antes até de terem um rei, antes de Deus dar Davi para Israel, lá atrás, no Antigo Testamento, eles tinham Samuel, um profeta. Eles eram governados por profetas, por homens que Deus levantava para indicar a direção para eles. Mas eles quiseram ter um rei como todas as nações, e aí o Senhor avisou, vocês vão ter um rei, mas o rei vai ser assim, 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 vai pegar o melhor de vocês, vai ficar com as melhores coisas, com as suas filhas, com tudo mais. O Senhor avisou, através do profeta Samuel. Mesmo assim, não, mas nós queremos também, porque as nações têm, nós queremos ser iguais às nações. Então aí Deus deu um rei conforme o coração do povo. E qual é o rei conforme o coração do povo? É o mais bonito, o mais alto, o mais forte, mas não necessariamente o melhor. E aí entra Saul na história, lá atrás, no Antigo Testamento, e logo Saul está trocando os pés pelas mãos, e acaba perdendo a sua posição, embora Davi, que seria o eleito de Deus, que Deus escolhe Davi para reinar, em momento algum Davi vai usurpar a posição de Saul, pelo contrário, ele vai respeitar Saul até o final, apesar de Saul estar tentando matá-lo. A partir de um certo ponto, Saul tem inveja de Davi, considera Davi um inimigo, e Davi então precisa fugir de Saul. E fugindo de Saul, ele acaba indo parar no reino de um dos inimigos de Israel, e para não ser morto, ele tem que se fingir de louco. E ficava babando, como se fosse um louco, para que eles não o matassem. Mas depois Saul é morto numa batalha, e aí Davi então pode exercer o seu reino, o seu reinado, livremente. Agora, Davi era aquele que a gente lembra quando foi o profeta Samuel, foi na casa do pai de Davi. O pai de Davi trouxe os filhos, um a um, tal, para ver se era aquele o escolhido, e não era nenhum deles. Aí no fim, mas não tem nenhum, tem um lá, né? Tá com as ovelhas lá. Era esse, o escolhido. Então aquele que Deus escolhe não é o que o homem escolhe, para deixar muito claro isso. Então aqui nós temos uma teocracia, onde havia um rei, aqui entre os judeus. Aqui já é um tempo de ruína entre os judeus, porque 10 tribos foram levadas para o cativeiro, sobraram 2 tribos em Jerusalém, que são Judá e Benjamim, que são os chamados de judeus. E aqui, então, tinha um governo, não é? Mesmo que eles tivessem o governo romano acima deles, que os romanos eram invasores da terra, e assim era o método romano de invadir a terra, eles não eliminavam o rei da terra. Eles simplesmente colocavam lá um rei fantoche, sob as ordens de Roma, mas eles podiam ter o seu próprio governo, com suas próprias leis e tudo mais. E aqui entra esse Nicodemos, que fazia parte desse governo, que era um governo de uma sociedade teocrática, porque eles, ao mesmo tempo que tinham esses homens servindo de senadores e governantes, eles tinham também profetas. No caso aqui, nós encontramos no Novo Testamento o que a gente poderia chamar de último profeta de Israel, que é João Batista. E o único problema é que geralmente os profetas puxavam a orelha dos reis, e os reis acabavam mandando matar os profetas. Agora nós vamos entrar em cena Nicodemos, então, que era um dos principais dos judeus, e aqui diz que ele foi ter de noite com Jesus.
nós podemos deduzir que ele tenha ido ter de noite com Jesus de medo dos seus companheiros, dos seus parceiros no governo. Porque como é que alguém pode acreditar nesse homem que está andando por aí, que todo mundo está seguindo e tal, né? Essa plebe. Mais à frente vai ter um versículo quando Nicodemos tenta defender o Senhor Jesus, dizendo que não se pode condenar um homem sem antes julgá-lo. E os outros fariseus, os que estavam ali, zombam dele, né? Zombam dele. Porque ele estava tomando uma posição ali, naquele momento, a favor de Jesus. Mas aqui ainda ele não tinha tido esse encontro com o Senhor Jesus. Ele vai à noite, só que não diz por que ele foi ter com Jesus. Nós podemos deduzir que ele teria ido por curiosidade, mas não queria deixar isso transparecer, porque não foi de dia, né? Ele foi escondido. Mas ele poderia ter ido por curiosidade, mas ele poderia ter ido também para saber se era realmente aquele, o rei, que é o Messias, que estava prometido para libertar Israel dos seus inimigos. Porque quando os reis do Oriente, a gente chama de reis magos, que não eram 3 provavelmente, no número não fala quantos eram ali, eles levaram 3 presentes, mas um deles podia ter levado 2, ou então 3 deles podiam ter levado um presente e um não ter levado nenhum, ou ter levado um presente igual ao do outro, num deles. Então, a ideia de que eram 3 reis magos não é exatamente correta. Eles eram magos, e magos ali, é importante entender que essa palavra se traduz por sábios, sábios do Oriente. E eles, os sábios naquela época, eram os cientistas. Os cientistas, os astrólogos, porque astrologia e astronomia andavam juntas naquela época. Não eram. Hoje você tem astrologia uma coisa, né? Astronomia é outra. Mas ali era tudo a mesma coisa, era o estudo das estrelas. E eles, por revelação, foram até Jerusalém em busca do rei que havia nascido. E todo Israel ficou preocupado, inclusive Herodes, né? Quando ouviu isso, ficou preocupado. Então, esse Nicodemos sabia muito bem, todos sabiam muito bem, que havia uma etiqueta de rei aplicada a Jesus. Embora ele em nada tivesse aparência real, ele nada tivesse, mas ele era um descendente de Davi, sim. Ele era da linhagem de Davi, então ele podia ser muito bem um rei, porque era da linhagem de Davi. Então, quando Nicodemos vai encontrá-lo, não diz que ele tenha ido, o que ele tenha ido fazer. Pode ser que ele tenha ido em busca de informações se era aquele realmente o rei de Israel que eles estavam esperando, que todo judeu estava esperando. Mas eu tenho por mim que ele foi ao encontro de Jesus porque o Espírito Santo o levou. Porque ninguém vai a Cristo de vontade própria. Isso é importante entender. O próprio Senhor depois vai falar no seu Evangelho isso, né? Ninguém vai a Ele, a menos que o Pai tenha dado essa pessoa a Cristo, para ir a Cristo e para crer em Jesus. Isso a gente aprende depois, né? Antes a gente não está vendo ainda, a gente está indo de noite. Eu acredito que cada um aqui, quando foi a Cristo, estava indo de noite também, no sentido de que estava temeroso da sua reputação, o que os seus amigos iam dizer, o que sua família ia pensar, dele virar crente, né? Então todos têm essa preocupação, porque é realmente um passo no escuro. É literalmente um passo no escuro, é o passo de fé. Mas aqui ainda Nicodemos não sabia nada do que estava por detrás, ele não enxergava os bastidores. E quando ele chega, ele já chega com muito educado, né? E este foi ter de noite com Jesus, no versículo 2, e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bom, quando alguém chega para mim e fala que realmente acredita que Jesus foi um grande mestre, eu já penso comigo, esse aí nunca se converteu.
Esse não conhece a Cristo. É muito comum, espíritas falam muito disso. O mestre Jesus, um grande mestre, uma reencarnação antiga. Não. Você não conhece a Cristo, você não conhece Jesus, enquanto você não admitir que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus vindo ao mundo encarnado, Deus e homem. Qualquer coisa menos que isso não presta. Você pode falar assim, Jesus é um grande mestre. Isso é que nem falar para o Einstein, né? O Einstein, que foi um grande físico, matemático, falar para o Einstein, o Einstein sabe fazer a tabuada do 2. É uma ofensa, não é um elogio. Assim, falar que Jesus é um mestre, é certo que ele era um mestre quando estava aqui, mas é pouco, não é o que realmente era a essência do que ele era e do que ele é. Então ele vai e faz essa introdução toda elaborada, toda educada. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A primeira coisa que o Senhor vai mostrar para ele, que o Senhor Jesus vai mostrar para ele, é que ele está cego. Ele não está enxergando. Ele não está enxergando. Porque nós vamos ver duas frases de Jesus aqui, uma do versículo 3, que ele fala assim, não pode ver o reino de Deus. E outra no versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso ver primeiro para entrar depois. Então, era preciso agora curar essa cegueira de Nicodemos, né? Que o Senhor vai ter que fazer isso através do Espírito Santo. Por isso que às vezes até choca a resposta que Jesus dá a ele, assim na lata, né? Parece que não tem nada a ver. Jesus respondeu e disse-lhe no versículo 3, na verdade, quando na Bíblia você encontra a repetição de alguma coisa, tipo, na verdade te digo, na verdade vos digo, isso é ênfase. É uma maneira de ser enfático. Não é? Se a gente, vamos usar assim um costume nosso de hoje, se isso fosse escrito, esta seria a parte grifada, em negrito, porque é a parte enfática da coisa. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, Nicodemos está com aquele big ponto de interrogação na cabeça, né? O que é isso? E se Nicodemos fosse espanhol, estaria com um ponto de interrogação em pé e outro ponto de ponta-cabeça, porque espanhóis colocam um ponto de interrogação antes da frase, e um ponto antes da pergunta, e um ponto de interrogação depois da pergunta, o que faz até sentido, né? Porque ele está escrevendo uma coisa que ele está perguntando, e se você lê em português, você só sabe que ele perguntou quando termina de ler a frase, que tem um ponto de interrogação. Em espanhol, você começa sabendo que ele vai perguntar agora. Então, aqui estava, mas eles falavam hebraico. Aqui o Evangelho foi escrito em grego, o Evangelho de João foi escrito em grego, o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, e Lucas, João e Marcos em grego. Grego era o inglês da época, era o idioma da sabedoria, do conhecimento, que era usado nos negócios também, era o grego. Então, se não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque Nicodemos ainda era um homem natural, um homem descendente de Adão. E se você não nascer de novo, você também não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você também não pode entrar no reino de Deus. Agora, uma confusão que muita gente faz, inclusive ao pregar o Evangelho, é achar que isso aqui é uma ordem. Olha, se você não nascer de novo, você tem que nascer de novo. Vamos lá, nasça de novo, hein? Nasça de novo. Nasça de novo já. Crê em Jesus agora para nascer de novo. Não é isso. Nascer de novo é algo tão fora da vontade humana quanto nascer a primeira vez. Eu pergunto, quando você nasceu, como foi que você fez? Você estava um dia assim, não existia, ele fala assim, acho que eu vou nascer.
Deve ser um negócio interessante nascer, né? Eu vou nascer. Não faz qualquer sentido. Outras pessoas tomaram a decisão para você nascer. Tanto é que ele vai falar mais à frente, no versículo, quando ele fala, ele vai explicar depois. Ah, perdão, não é aqui, é no capítulo 1. No capítulo 1, ele explica o que é nascer de novo. No capítulo 1, versículo 10, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, que era o seu povo judeu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, um poder exterior, um poder que causa o efeito da pessoa ser transformada num filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não pela descendência de um ser humano, de um avô, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um bisavô, não de sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não é do ato sexual, nem da vontade do homem que tomou a decisão de ter um filho, por exemplo, de gerar um filho, mas nasceu de Deus. Então é o nascimento do alto. E lá em João 3, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo, que não nascer do alto, um nascimento gerado de cima para baixo, não de baixo para cima. Então é impossível, por mais que boa vontade que você tenha ao pregar o evangelho e fazer uma afirmação do tipo, vamos lá, nasça de novo, vai, você nasça de novo agora, vai. Ele não vai encontrar poder para fazer isso, porque o poder vem de Deus para nascer de novo. Porque qualquer nascimento humano, ele é feito por meios naturais, então não vem de Deus, como lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então ele vai depois explicar mais isso aqui, nesse capítulo aqui capítulo 3 de João, que esse novo nascimento se dá por dois elementos, por meio de dois elementos. 1, água. 2, Espírito Santo. Ah, é o batismo? Não. É aquela água que nós lemos lá, que é a semente incorruptível, a palavra de Deus. Porque quando nós vamos lá em Efésios capítulo 5, no versículo 25, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Repara que aqui é a água da palavra de Deus que purifica, e é a mesma água que ele vai explicar depois, quem não nascer da água e do Espírito, lá em capítulo 3 de João. No versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é batismo isso. Não é batismo. A água do batismo não tem nenhum poder de gerar vida, porque é uma água corruptível, é uma semente corruptível. E nós não somos gerados de semente corruptível, mas da palavra de Deus. A palavra de Deus que gera vida num ser humano. E é isso que ele vai explicar para Nicodemos agora, e Nicodemos vai ficar com uma coleção de pontos de interrogação na cabeça, porque realmente o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente, como Paulo fala no capítulo 2 de 1 Coríntios. E então ele vai agora
perguntar, né? Nicodemos está curioso. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água... O que é água mesmo, classe? A palavra de Deus. E do Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. E ele dá uma complementação aqui, no versículo 8, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem muito mais para ser dito aqui, principalmente o fato de que esse novo nascimento é o que vai trazer vida para um ser morto em delitos e pecados, para que ele possa então estar equipado com vida para sentir o peso dos seus pecados e aí então crer em Jesus como seu Salvador. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.